boa noite a todos, boa noite, professor Leonel. Nós estamos hoje aqui no canal da Apis Flora para falar um pouquinho para vocês sobre o Dia Mundial das Abelhas, que nós comemoramos hoje no dia 20 de maio. Eu sou Andresa Berreta, farmacêutica responsável da Apis Flora, gerente de pesquisa e desenvolvimento, onde eu tenho atuado aqui já há 21 anos. É um grande prazer estar aqui hoje com o professor Leonel Gonçalves, uma pessoa incrível que eu tive o grande prazer de conhecer há alguns anos atrás, que teve uma vida praticamente vivida e dedicada às abelhas, fazendo pesquisas, contribuindo com a ciência, estudando comportamento, estudando práticas de manejo, foi aí um líder nesse segmento, e hoje é um professor aposentado, né, daqui da USP de Ribeirão Preto, também professor convidado da UFERJ, e dentre muitos outros títulos que eu vou deixar ele mesmo contar rapidamente para nós sobre o que ele gostaria de destacar aí do seu currículo. Então, o professor Leonel é uma pessoa que eu tenho imenso carinho, respeito e admiração, e tenho a honra de estar conosco aqui hoje no canal da Apis Flora para a gente conversar, então, sobre o Dia Mundial da Abelha. Seja muito bem-vindo, professor Leonel. Andresa, muito obrigado, uma boa noite a todos os telespectadores, e inicialmente eu quero agradecer por esse convite maravilhoso, porque sendo hoje o Dia Mundial das Abelhas, é uma alegria muito grande falar um pouco sobre abelhas, pela importância que ela tem para a humanidade. E eu começo comentando que tem um ditado que diz que a abelha é a sentinela do meio ambiente. Então, só essa informação já transmite para qualquer pessoa a informação de quão importante é para o meio ambiente. E como nós desfrutamos do meio ambiente, nós dependemos das abelhas. Então, essa aí é a abertura que eu faria. Em relação à apresentação, Andresa, o que você já falou está maravilhoso. Eu apenas gostaria de comentar que eu estou no momento em Ribeirão Preto, em função dessa pandemia que está judiando da gente, mas ultimamente eu tenho trabalhado mais em Mossoró, na Universidade Federal Rural de Mossoró, onde nós desenvolvemos lá com a professora Kátia Gramacho uma série de trabalhos, tanto na graduação como na pós-graduação, e já desenvolvemos um grupo de pesquisadores, de tal forma que Mossoró já está aparecendo no cenário nordestino com muita ênfase, e isso é graças à continuidade do nosso trabalho, que me dá muito orgulho. Bom, Andresa, você sabe que eu conheço muito bem o seu trabalho também, o trabalho da empresa que você dirige, e a importância do que vocês estão fazendo no momento no trabalho de polinização não tem preço. Isso aí é uma coisa maravilhosa, porque polinizar é a principal função das abelhas. Mel é subproduto. Na verdade, o que nós recebemos de benefício da abelha principalmente através da polinização, porque a polinização garante a reprodução das plantas, garante a nossa área verde da qual nós dependemos, e, sem dúvida alguma, nós não podemos esquecer que a alimentação nossa também depende da polinização das abelhas. Então, eu acho que isso é suficiente para mostrar que a abelha é um animalzinho extremamente importante, e é muito gostoso trabalhar com as abelhas. E eu estava esquecendo aqui de falar que o professor Leonel é o fundador e presidente da ONG de proteção às abelhas, Bee or Not to Bee, da qual, inclusive, nós, a Apis Flora, a ABMEL, fazemos parte também. Então, tem esse detalhe muito importante, que a ONG faz um trabalho maravilhoso de capacitação, de educação nas escolas, através de um trabalho educacional aqui na cidade de Ribeirão Preto e também em várias outras cidades. Então, é um trabalho muito bacana de formação das crianças, onde a gente vê o trabalho que o time da ONG tem feito com as professoras, com os professores, né,
para educar e ensinar as crianças sobre a importância das abelhas e do trabalho que elas fazem. E eu ia falar bem o que o senhor falou, professor. Ia perguntar justamente isso. Aqui na Apsflora, a gente trabalha com mel, com própolis, com pólen apícola, com geleia real, mas o trabalho das abelhas vai muito além de produzir os produtos que nós consumimos aqui como derivados das abelhas, né? Justamente o que o senhor falou, a importância delas tem tudo a ver aí com o serviço de polinização. Qual que é esse papel, né? O que é a polinização? Porque hoje a gente não sabe, tem muita gente aqui nos assistindo que talvez nunca ouviu falar sobre isso. Explica para quem está assistindo o que é a polinização e qual que é a importância da abelha nesse processo. Muito bem. Me permita, Andrés, antes de explicar sobre a polinização, eu gostaria de comentar que a nossa ONG, Bee or Not to Be, tem o prazer de informar que foi lançado ontem um portal que é utilizado, chama-se Bee Info. E esse Bee Info significa que é um portal onde nós podemos divulgar todas as informações relacionadas a cursos, feiras, palestras, lives, exposições, seminários, workshops, congressos, vernissagens, gastronomia, etc., que mostram, são temas relacionados com as abelhas e que qualquer pessoa poderá entrar nesse portal, dar as informações e já fica divulgado nacional e internacionalmente. Então, essa é a novidade que nós apresentamos através do da nossa ONG. Bom, relacionado, então, agora à sua pergunta, eu gostaria de comentar que, realmente, a polinização é a principal função das abelhas. E essa função da polinização relaciona-se à reprodução das plantas. Portanto, vejam bem, a reprodução das plantas depende necessariamente do trabalho, inclusive das abelhas. E a polinização, então, é uma transferência de pólen da antera para o estigma da flor. E essa transferência de pólen, ela pode ser através de agentes abióticos e de agentes bióticos. O que eu quero dizer com isso? Abióticos são agentes que não têm nada a ver com vida, com bio, né? Então, por exemplo, um agente muito importante na polinização é o vento. O agente importante é a água, a chuva, etc. Então, esses agentes abióticos ajudam nessa transferência do grão de pólen, que é o gameta masculino, saindo da antera para o estigma da planta. E nós temos, na verdade, a informação a respeito desse fenômeno, em que a entomologia é muito destacada, porque a polinização entomófila significa feita pelos insetos, e principalmente as abelhas são os principais artistas nesse trabalho. Tanto as abelhas sem ferrão, como as abelhas produtoras de mel, como as abelhas como digo, as abelhas solitárias, todas elas colaboram para a realização desse fenômeno. Dando uma informação um pouquinho mais específica, nós gostaríamos de comentar que nesse fenômeno de polinização existe uma interação muito grande entre a planta e o agente polinizador, por exemplo, a planta e a abelha. E aí, no caso, a natureza é maravilhosa para mostrar a diferenciação que existe entre as plantas, entre as flores e entre as espécies de abelhas, porque a cor, por exemplo, de uma planta, a cor da pétala de uma rosa, de uma flor, atrai a abelha. Então, as diferentes cores apresentam um efeito mais efetivo para atrair diferentes tipos de abelhas.
E no caso das abelhas, também existe o problema do perfume. A flor tem um odor, um aroma, ou seja, um perfume que atrai as abelhas. E quanto melhor o perfume, maior será a atração. Você veja como é interessante a interação existente entre o inseto e a abelha. E nós temos abelhas, inclusive, que são especializadas em determinadas polinizações. Por exemplo, nós temos abelhas das orquídeas. E a abelha da orquídea é um meliponídeo em que a gente mostra que a abelha tem uma língua muito especial, uma língua maior que o seu próprio corpo, que é utilizado para introduzir a sua língua dentro da flor. Eu gostaria de mostrar esse desenho que temos aqui, esse aqui, mostrando aqui, no caso, uma euglossa. Nesse caso, é uma abelha solitária que ela trabalha especificamente na polinização das orquídeas. Então, vejam essa ramificação que passa por baixo do corpo, isso aqui é o tamanho da língua. Então, dá para ver aí do lado, aqui, né? Sim, professor, dá para ver sim. Eu vou pedir para o pessoal passar aqui as imagens, já que o senhor começou a falar das abelhas, eu ia justamente perguntar isso, depois de entender essa explicação da polinização que o senhor acabou de explicar, Sim. de como a abelha faz para fazer, então, a fecundação, né, conexão aí da parte masculina e da feminina da flor. A próxima pergunta ia ser justamente para o senhor explicar um pouquinho sobre as abelhas. Eu acho que a maioria das pessoas conhece a abelha melífera, né? Aquela abelha africanizada que todo mundo conhece mais facilmente que aquela das listrinhas amarelas e pretas, mas nós sabemos que tem muitas outras, como o senhor mencionou um pouquinho na sua fala. Então, agora eu vou pedir para o senhor explicar um pouquinho delas, e aí o nosso time pode passar as imagens que o senhor compartilhou conosco para o senhor ir passando um pouquinho sobre elas. Tá bom, tá ótimo. Então, para falar em geral sobre abelhas, as abelhas são insetos, essa aí que é a euglossa, né? Veja que linda que é o comprimento da língua, esse marronzinho que passa por baixo dela e vai até a parte posterior, essa é a língua. Bom, as abelhas pertencem a uma ordem especial chamada dos himenópteros, e elas existem no planeta há mais de 120 milhões de anos. E nós temos aproximadamente 20 mil espécies de abelhas, sendo que somente no Brasil existem aproximadamente 2.500 espécies distribuídas em 5 famílias. Logicamente, eu não vou tornar essa apresentação um pouco aborrecedora, falando as características técnicas científicas, mas eu queria pelo menos deixar claro que existem 5 famílias e que elas são as Andrenidae, as Apidae, as Coletidae, as Halictidae e as Megachilidae. E nessas aí nós vamos ter vários tribos de abelhas. Agora, de um modo geral, a população conhece a abelha do mel, que é a abelha Apis mellifera, que é a abelha produtora do mel, embora as demais abelhas sociais também produzem mel. E tem as solitárias que não produzem mel, mas todas elas produzem a ação mais importante, que é a polinização. Por exemplo, na tribo Bombini, nós temos várias tribos, né? A Bombini, nós temos o bombus ou a mamangava. Eu encaminhei uma fotografia, se for possível mostrar, da mamangava ou bombus. Ah, tá. Eles já vão estar compartilhando aqui para nós. E foi bacana que tinha ali na foto, uma foto bem bacana das abelhas jataí, né? Linda aquela imagem, cheia das abelhas ali, né? Na entrada delas, naquele tubinho da cera, né? Naquele tubo, exatamente. Essa abelha é maravilhosa, porque essa abelha jataí é uma abelha sem ferrão, que eu sugiro até que quem quiser ter uma abelha linda,
maravilhosa, que não demanda trabalho para manter e que pode ser cultivada até em apartamentos, até o 10º andar de um apartamento é possível. Então, eu sugiro que adquira de algum apicultor ou meliponicultor uma colônia de jataí. E isso ajuda as crianças a dedicarem um pouco mais da sua atenção nas abelhas e valorizar o trabalho maravilhoso delas. O senhor sabe que aqui na minha casa eu tenho também umas abelhas jataí, né? Eu tenho 10 caixinhas de abelha aqui. Pode colocar qualquer abelha que eu posso fazer a classificação, se eu puder, né? Mas senão fica um pouco defasada, eu falo e não apresenta a fotografia. As imagens, né? Eu vou pedir para eles colocarem as imagens que a gente recebeu, e aí, à medida que cada uma for passando, o senhor apresenta qual é ela, né? Exatamente. Né? Acho que podemos fazer assim. Isso. Uma interação melhor. Até que eles vão colocando as imagens aí. Como a gente estava falando da abelha jataí, ela realmente é uma abelha muito bacana da gente... Essa aí, por exemplo, que colocou agora, veja como é que belezinha. Ela tem nas patas posteriores uma patinha com uma transformação, com uma bolsinha, onde ela coloca o pólen. Então, ela leva o grão de pólen, essa aparência alaranjada é o pólen de alguma planta que ela visitou e está levando para casa. Então, veja... São duas bolotinhas, né? Duas bolotinhas embaixo ali, laranjinhas, são os pólens que ela está carregando, certo? Exatamente. Teria alguma outra agora? Essa aqui também é muito linda, hein? Essa é uma abelha solitária, é a mamangava. A mamangava, então, ela tem essa característica e também está trabalhando, visitando uma flor, e à medida que ela vai procurando o néctar, os grãos de pólen vão prendendo-se nos pelos do seu corpo, e dessa forma ela já realiza a transferência do pólen da antera para o estigma da flor. Né? Essa abelha é a que poliniza o tomate, professor? A mamangava, sim, ela poliniza o tomate, sim, é verdade. Legal. Aqui no Brasil não existe, mas eu já soube que lá na Europa tem uma empresa que produz as abelhas mamangava especificamente para a polinização do tomate, né? Achei muito interessante isso. Isso é na Holanda. Existe um professor holandês, que é o Dr. Veldhuis. Dr. Veldhuis, que é muito amigo nosso, ele costuma frequentar o nosso departamento de genética, e ele se especializou justamente nessa parte, e lá na Holanda eles reproduzem essas abelhas e comercializam especificamente para as pessoas que estão interessadas em fazer esse tipo de trabalho. Aí, no caso, nessa flor, nessa figura, é uma apis mellifera, ou abelha do mel. Ela está se aproximando também de uma abelha, onde aparecem ali as pétalas brancas, e abaixo da pétala o cálice floral com as sépalas, e na parte de cima aparecendo os estames e o carpelo, que são as estruturas reprodutivas da flor, em que a abelha realiza essa transferência do pólen do antera para o estigma da flor. Ao realizar esse trabalho, no estigma, o pólen sofre divisões mitóticas e uma meiose, e acabam produzindo os gametófilos, que vão descer pela estrutura da flor e vai atingir o ovário, onde se encontram os óvulos, e ocorre, então, a união entre o gameta masculino e o gameta feminino, dando então, uma célula 2N, diploide, que vai dar origem ao embrião. E, no final, esse embrião,
ele se alimenta da parte nutritiva que se encontra na semente e se transforma numa plântula e a plântula numa planta. Então, vocês vejam que esse papel da abelha é maravilhoso, que ele proporciona essa união do gameta masculino com o feminino da planta e garante a reprodução da planta. Veja como isso é interessante. E é bacana que essas abelhas que o senhor passou, professor, algumas são sem ferrão, e essa aqui, a abelha Apis mellifera, ela tem ferrão. Alguns detalhes que as pessoas têm que tomar algum cuidado entre essas duas diferenças, o que o senhor pode recomendar em relação a isso? Bom, na verdade, a maneira de trabalhar com as abelhas difere totalmente a Apis, que é a abelha do mel, das abelhas sem ferrão ou as solitárias. No caso da Apis, a exploração é comercial e deve ser feita em apiários localizados em regiões onde tem a florada, para que a abelha possa obter o néctar da planta, que é transformado no papo dela em mel, e ela leva, então, para a colônia, onde existe o depósito lá nos favos, né? Então, a Apis mellifera, no caso, no Brasil especificamente, nós temos hoje apenas um híbrido no Brasil inteiro. Esse é um híbrido entre uma abelha europeia, que é uma Apis mellifera, que pode ser a ligústica, que é italiana, ou a mellifera, que é austríaca. E, no caso, a combinação dessas raças produziram um híbrido, e esse polihíbrido é o que nós chamamos hoje de abelha africanizada. Então, no Brasil inteiro, nós só temos hoje um tipo de abelha, que é a abelha africanizada, em que os genes da Apis mellifera scutellata, que foi introduzida no Brasil, aliás, todas as abelhas do mel, todas as Apis mellifera são introduzidas, são consideradas como exóticas, mas o que nós temos hoje é apenas abelha africanizada. E, logicamente, há necessidade de um tratamento especial para manipular essas abelhas. A pessoa deve estar bem protegida, deve estar com máscara, com véu, com um macacão de cor clara e com uma bota ou sapato que não seja preto. As abelhas não gostam da cor preta, então elas se tornam mais agressivas quando a gente está trabalhando com uma camisa preta ou azul, ou uma calça preta, um jeans preto ou azul, isso não é recomendado. Portanto, para a manipulação de Apis mellifera, há necessidade de cuidados especiais e de um uso do equipamento apropriado, com o fumegador, para fazer fumaça, que ajuda as abelhas a se tornar menos agressiva. A abelha, bacana. Eu não sabia disso, não, que interessante. Para quem chegou agora, vamos fazer aqui um rápido resuminho, né, para todo mundo que chegou, de repente, que perdeu o comecinho. O professor Leonel já explicou um pouquinho para a gente que as abelhas, o objetivo principal delas não é fazer o mel, a própolis ou os outros derivados. A função principal dela é fazer a polinização, que é, então, responsável pela multiplicação das plantas e produção de alimentos. E também, como consequência da atividade dela, ela acaba também produzindo os derivados. Falamos aqui também que existem vários tipos de abelha, as abelhas sociais, as abelhas solitárias, as abelhas com ferrão, como a mellifera que a gente acabou de ver, as abelhas que têm o ferrão atrofiado, que são as que a gente chama de abelhas nativas sem ferrão. Todas elas são importantíssimas, né, para o nosso meio ambiente, todas elas fazem parte aí desse ecossistema. E aí, acabamos de falar agora dos cuidados que a gente tem que tomar aí ao manusear as abelhas, principalmente as melíferas, que são as consideradas defensivas, então a gente tem que trabalhar com roupas adequadas e evitar roupas escuras, então tem que usar os aparatos adequados para não ter nenhum tipo de acidente. Uma pergunta também que eu acho que é muito importante, já que a gente viu que é tão importante, né, as abelhas para a sobrevivência na Terra, porque elas são responsáveis pela produção de alimentos, justamente eu gostaria de perguntar qual que é essa dependência, né, da produção de alimentos das abelhas, e se a gente precisa se preocupar com o sumiço das abelhas, o que a gente tem que saber sobre isso, o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso?
Muito boa essa pergunta, Andressa. Realmente, eu acho que há necessidade da gente esclarecer a nossa população sobre esse problema do desaparecimento das abelhas. Antes, porém, eu quero terminar aquela explicação sobre a manipulação da apis na colmeia. É muito importante deixar claro que quem vai manipular uma colônia de apis mellifera precisa estar adequadamente vestido, usar fumaça, e dessa maneira você controla perfeitamente a colônia sem que haja um problema de agressividade. E é interessante que as abelhas aprenderam que quando existe fumaça, elas tentam encher o papo para elas saírem, para elas voarem. Então, dessa maneira, com o papo cheio, elas têm dificuldade para picar. Então, por isso que o apicultor precisa utilizar a fumaça para acalmar as abelhas. Não é necessário utilizar essa metodologia com as abelhas sem ferrão, logicamente. As abelhas sem ferrão, a metodologia de trabalho é totalmente diferente. Só que, por exemplo, enquanto uma colônia de apis mellifera possui de 50 a 100 mil abelhas, 50 a 100 mil abelhas, uma colônia de abelhas sem ferrão, uma melípona ou uma jataí, apresentam aí de 500 a 2.000 abelhas, no máximo chegaria uma colônia de meliponídeo com 2 a 5 mil abelhas. E também em relação à produção, enquanto uma abelha africanizada, tendo florada disponível, ela chega a produzir 200 quilos por colmeia, uma abelha jataí, uma melípona, ela chega a produzir 1 a 2 litros de mel por ano. Mas são abelhas diferentes, com características diferentes, e a qualidade do mel também é diferente. Então, essa é a nossa variabilidade maravilhosa que nós temos no Brasil e que podemos, então, ter a possibilidade de ter abelhas diferentes com produtos diferentes. Relacionado agora com a sua pergunta, Andresa, infelizmente, o homem está acabando com o meio ambiente. Primeiro, ele destrói o meio ambiente, ele destrói as florestas, acaba com as áreas verdes. Veja o que está acontecendo com o nosso país, lá na Amazônia, a discussão tremenda que existe diariamente na televisão a respeito da destruição das matas. Então, isso atinge também as abelhas. Só que, além disso, o homem, para realizar o seu trabalho na lavoura e para combater as pragas da lavoura, ele usa os produtos químicos, e que são os agrotóxicos, os pesticidas. E, na verdade, ele usa de tal forma que ele está interessado em acabar com a praga. Só que a abelha não é a praga, e eles estão acabando com as abelhas em função do uso indiscriminado das abelhas. Então, veja bem, como eu comentei que a abelha é o sentinela do meio ambiente, ao mesmo tempo que eu falo isso, chamando a atenção da importância, nós estamos acabando com o meio ambiente, através de ações como colocar fogo nas áreas verdes, como derrubar as árvores, derrubar as florestas, e com isso temos uma destruição da nossa natureza. Bom, o que eu tenho observado que nos últimos anos a incidência de acidentes e morte de abelhas graças aos agrotóxicos está atingindo o mundo inteiro, de tal forma que existe um congresso internacional chamado Apimondia. Api vem de abelha, apis, e mondia, mundo das abelhas. Então, na Apimondia, que é realizada a cada 2 anos num determinado país, são discutidos todos os problemas relacionados com a apicultura e com a meliponicultura. E, neste caso, o que tem sido amplamente discutido ultimamente são
os produtos utilizados na natureza para combater as pragas e com isso está eliminando as nossas abelhas. Infelizmente, o Brasil tem uma frequência altíssima de morte de abelhas, inclusive nós já estamos fazendo um monitoramento desses acidentes, temos uma série muito grande de casos onde eu, particularmente, com meu filho e outros pesquisadores, temos visitado os locais onde foram passados os produtos com as avionetas e aí constatado o grande prejuízo dado aos apicultores, porém, o maior prejuízo é para a natureza. E ainda temos uma estatística desconhecida, que é o seguinte: eles estão eliminando as abelhas dos apiários que estão estabelecidos, mas, ao mesmo tempo em que eles passam a avioneta com o produto para eliminar a praga da lavoura, esse produto, esse agrotóxico, está atingindo as áreas verdes naturais, e aí mata todo e qualquer tipo de abelha também, apis mellifera, abelha sem ferrão, abelha solitária, e essa estatística nós não temos, porque não existe ainda trabalhos que mostram o prejuízo que está trazendo. E, concluindo sobre essa parte, nós, inclusive, fizemos um trabalho muito amplo de 4 anos, com um orientado meu lá da UFERJ de Mossoró, em que o pesquisador, além de ter feito o levantamento, ele fez o contato com os apicultores e fez uma análise de laboratório, uma análise química, mostrando os principais tipos de agrotóxicos. E, no caso, se destacaram principalmente os neonicotinoides, que causam grandes problemas nas abelhas. Inclusive, um problema que eu gostaria de comentar, que se chama CCD. CCD, Colony Collapse Disorder. É o fenômeno do desaparecimento das colônias de abelhas, ou o fenômeno da desordem das colmeias. E o que significa isso? Que o produto químico utilizado, o agrotóxico, ou seja, esse neonicotinoide, ele atinge o cérebro da abelha. E atingindo o cérebro da abelha, quando ela vai buscar o seu néctar ou pólen nas plantas, esse produto penetra na abelha e, ao atingir o cérebro, ele faz um rompimento entre o contato das células nervosas. Os neurônios são bloqueados de tal forma que não há comunicação entre as células nervosas, e dessa maneira a abelha não recebe a informação do cérebro a respeito do voo dela. Ela acaba saindo da colmeia, vai para uma determinada cultura, ou uma determinada árvore, flor, etc., e quando passou a avioneta jogando esse produto, a abelha recebe esse produto químico, esse inseticida, na verdade, o pesticida, e imediatamente no cérebro ocorre esse bloqueio das informações nervosas e não passa para frente, e ela acaba esquecendo de onde ela veio, esquecendo o local do apiário, e esse bloqueio é o mesmo fenômeno do Alzheimer que nós temos também na espécie humana. O Alzheimer também causa essa destruição de células nervosas no cérebro, e a pessoa acaba sem saber onde ela mora, sem saber onde ela trabalha, sem reconhecer os familiares, e esse Alzheimer é a mesma coisa que acontece com o CCD nas abelhas, e esse é um problema muito sério. Bom, relacionado com a sua pergunta, era isso, Andrés. Muito obrigada, professor. Eu achei que foi muito, muito importante, muito esclarecedor, e traz aí para a gente, né, refletir a importância do uso racional, né, dos produtos. Nós entendemos as necessidades, né,
os agricultores têm que fazer o seu trabalho, às vezes precisam e não tem outra forma de controlar, muitas vezes é possível o uso de produtos e controle biológico, alguns casos não, mas tudo é possível de se conviver de forma harmoniosa, desde que haja uma boa comunicação entre as partes, os apicultores conversem com os agricultores ou o pessoal da sua fazenda, conhecendo o entorno, ou se tem abelhas ali perto de apicultores, consegue monitorar os horários das coisas, então tudo é possível de ser conversado e para ter um convívio harmônico, né? E acho que isso que é o nosso papel de estimular o uso racional dos produtos, o diálogo, para que todos possam conviver bem, porque a gente viu a importância das abelhas aí para a alimentação, para a produção de alimentos, para todo o planeta. A gente fala aqui muito de alimentos, mas as plantas, né, das matas, elas também precisam dos polinizadores para se multiplicar. E, de modo geral, a gente pensa no fruto que a gente vai estar consumindo, mas as sementes, para que elas caiam no solo e se multipliquem, também precisa dos polinizadores. Então, na verdade, a existência na Terra está muito ligada à presença dos polinizadores para a gente ter a multiplicação das plantas. Então, foi muito rico essa conversa, entender os tipos de abelhas que nós temos, a importância delas e as preocupações que a gente tem que ter com elas. Uma coisa que eu gostaria aqui de pedir também, para a gente finalizar, o nosso tempo hoje estava programado aí de cerca de 30 minutos, a gente já passou um pouquinho, eu vou deixar uns minutinhos para a gente responder algumas perguntas que apareceram, mas eu acho que é muito bacana a gente finalizar com uma pergunta que eu acho bacana, que o que nós podemos fazer, né? Que tipo de ações nós podemos fazer para a gente poder ajudar, contribuir para a gente ter aí uma melhor sobrevivência, um melhor ecossistema para as abelhas. A Apsflora, ela é uma empresa amiga das abelhas, tem o selo da ONG Be or Not to Be, e essa live de hoje aqui tem muito disso, né, do papel da gente tentar multiplicar conhecimento, multiplicar orientações, de como a gente pode contribuir para a gente ter uma oportunidade de ajudar as abelhas a viverem melhor. E, então, eu vou perguntar ao professor Leonel isso, que dica que ele pode dar para todo mundo aqui que queira aprender a como pode ajudar as abelhas? Bom, como nós sabemos que as abelhas estão desaparecendo, e eu gostaria antes de responder o que fazer, comentar o que está ocorrendo no mundo. Então, a população das abelhas está sendo reduzida. E já existe exemplo, inclusive, de países que estão tentando substituir a abelha por outros organismos, e nesse caso o outro organismo é o homem. Então está surgindo uma nova profissão, o homem-abelha. Então eu tive a oportunidade de visitar a China e tomei conhecimento de áreas onde há alguns anos, há 20, 30 anos atrás, usava-se muito agrotóxico, acabou com as abelhas. Então os chineses, para resolver esse problema, contratavam as pessoas para trepar nas árvores, nas cerejeiras, nas diferentes tipos de culturas, com um bornelzinho cheio de grão de pólen e uma varinha de bambu com pena de passarinho na ponta, colocava no bornelzinho e fazia polinização com as mãos. Imagine, jamais vai ser possível substituir a abelha que sai em milhões para fazer a polinização. Então, veja, essa é uma grande consequência. E o que a gente deve fazer, que é a sua pergunta? Como é que nós podemos ajudar? Primeiro, é mudar um pouco a consciência sobre a importância da abelha. Então, ensinar as crianças, levar uma colônia de jataí para casa, para que a criança aprenda e valorize, então, o papel das abelhas. Devemos realizar campanhas de plantar árvores, plantar flores nos jardins, nos campos, em toda a área disponível, para que a gente possa aumentar a quantidade de alimento para as abelhas. Então, alimentando as abelhas, elas têm maior possibilidade de se manter. Nós devemos também dar preferência para utilizar produtos orgânicos, evitar
o consumo de produtos que dependem de agrotóxicos, entende? E, no caso, as empresas devem ser acionadas através dos nossos políticos. Nós temos que questionar nossos políticos para ajudar a combater o uso exagerado do pesticida. Dessa maneira, a gente pode ajudar consideravelmente. Ótimo, professor, muito obrigada. Eu acho que a gente aqui coletou hoje dicas muito bacanas. Então, veja, vocês podem ter uma caixinha de abelhas na sua casa, é claro, né? Uma abelha nativa, sem ferrão, para que a gente não tenha risco. Você pode contribuir tendo essa caixinha na sua casa, que até num apartamento, como o professor disse, quanto mais flores a gente plantar, quanto mais árvores a gente plantar, mais a gente vai estar criando ambientes para a abelha poder se instalar, poder se alimentar, estimulando o consumo de produtos orgânicos. A gente também movimenta aí toda uma cadeia agrícola que estará buscando alternativas, né, aos produtos que possam ser danosos, e tudo isso que o professor falou. Eu acho que hoje aqui a gente teve a oportunidade de ter um grande aprendizado. Eu agradeço muito a presença do professor Leonel, que está aqui contribuindo muito. A gente poderia ficar aqui conversando por horas e horas, mas a gente combinou aqui um horário, e eu acho que a gente precisa respeitar também, até para os que estão assistindo, também para ele que tem as atividades dele. Se ouvir aqui, tem muitos comentários, muitos parabéns pela iniciativa, muitas pessoas agradecendo a presença do professor Leonel, que está aqui contribuindo, né, cedendo, doando o seu conhecimento, muitas pessoas parabenizando. E eu vou, a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, da Lígia: em apartamento, precisa alimentação artificial? Se o apartamento está numa região onde tem área verde, então normalmente não precisa, mas, de um modo geral, essa condição não é atendida, então há necessidade de se produzir um alimento que é água com açúcar. Então, isso é muito fácil de ser feito. Sim, eu gostaria de estar agradecendo, né, a presença aqui do professor Leonel, de todo o tempo que ele está dedicando aqui para esclarecer as nossas dúvidas, para compartilhar o seu conhecimento. É um grande prazer, uma grande satisfação estar conversando aqui esse momento com o senhor. E é isso, eu deixo agora para o senhor fazer as suas considerações finais, deixar a sua mensagem. E hoje, então, eu agradeço muito a Apsflora pela oportunidade da gente estar celebrando o Dia Mundial da Abelha juntos, né? Como aqui, com uma pessoa extremamente querida, que eu tenho grande admiração, foi uma grande satisfação, um grande aprendizado, e é isso, eu acho que o nosso papel é estar aí disseminando informação para a gente cada vez mais conscientizar as pessoas de quantas abelhas são importantes. É isso, professor, deixo para o senhor fazer a sua fala final. Andresa, muito obrigado. Eu quero cumprimentar você, cumprimentar o Manuel, a Apsflora pelo belíssimo trabalho, pela belíssima contribuição da empresa há vários anos aqui em Ribeirão Preto, e a Agrobic agora está trabalhando especificamente com a polinização das culturas, que é um trabalho que eu não tenho dúvida que será um grande sucesso. E termino lembrando uma máxima de um cientista austríaco chamado de Carl von Frisch, que já ganhou o maior prêmio que um cientista pode receber, e que ele dizia assim: basta que contemples a viva natureza com olhos abertos, terás assunto para a eternidade e aprenderás a ser modesto. Muito obrigada, professor. Tem muitas pessoas aqui mandando mensagens de gratidão pela live, pelo conhecimento, né, que está sendo transmitido aqui. Agradeço demais e deixo para todos aí que tiverem mais dúvidas, perguntas, podem mandar lá para a Apsflora também, pode mandar lá para o meu e-mail, que depois eu posso ver com o professor Leonel e responder se alguém precisar de alguma informação adicional. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite.